Bom dia, graça e paz, sejam muito bem-vindos mais uma quarta-feira ao nosso canal. Este é o canal do Ministério Água, pessoa Hispana Costa. E esse aqui, ó, é o nosso cafezinho com palavra. Eu já enchi aqui o meu, já abasteci, deu para pegar aí? Deu. Cafezinho, quentinho, fresquinho, para que nós venhamos dar aquela despertada. Tudo nas mãos do Senhor tem o seu propósito, né, irmãos? Em tantos vídeos, tantas programações que o Senhor tem nos dado aqui dentro do nosso canal, aprove a Deus a quarta-feira ser o dia do café com palavra. E incrível, né, para nós, porque para Deus Ele sabe de todas as coisas de antemão, mas para nós, que se nós vamos analisar, a quarta-feira é aquele dia que você está no meio, você já começa a sentir aquele cansaço físico, você já começa, já não é mais aquele pique que, entendeu? O gás começa a dar aquela baixada, então realmente nós precisamos, e não é somente a parte física, a parte espiritual acontece a mesma coisa. Nós vamos ao culto no domingo, né? Geralmente nos enchemos de Deus, da palavra, e chegamos segunda com aquela força, com aquela graça do Pai, ainda mastigando a palavra do culto de domingo, a terça-feira, sabe? Mas aí chegando a quarta-feira, que ainda está um pouquinho longe do próximo culto, principalmente se você só consegue ir aos domingos, né? E aí começa a dar aquela esmorecida, e aí vem o café com palavra. Cafezinho aqui que vem e nos dá aquele up físico, né? Tem energia física, mas o principal de todos, a palavra do Senhor para dar este up, mas é espiritualmente, amém? Eu quero te pedir, vem comigo até o final deste vídeo, vou insistir falando todos os vídeos. A palavra do Senhor não dá para nós assistirmos 5 minutos de vídeo e pararmos no meio. Os irmãos sabem que eu sou iniciante nessa questão de mídia social. Eu não entendia nada disso. Eu não sonhava como é que sabia quanto que vocês assistiam ou não. Eu sabia que tinha visualizações e para mim toda visualização significava que a pessoa assistiu até o final. Aí descubro que não. Que as pessoas às vezes de um vídeo de 20, 30 minutos assistem 2, 3 minutos, mas o que você absorveu da palavra do Senhor neste tempo? Você concorda comigo, irmão, que se o Senhor quiser passar a mensagem em 2 minutos, Ele não vai me fazer ficar aqui gravando um vídeo de 30? Que se o Senhor falou até o final dos 30 minutos, usou este tempo, é porque dentro de cada pedacinho da mensagem transmitida há um propósito para você, para que você venha ouvir até o final? Então vem comigo até o final do vídeo. Deixa Deus fazer a obra por completo. Amém? Se não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixe seu like, todas essas coisas que vocês sabem que nós precisamos para que este canal engaje, cresça, para que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e outras pessoas possam vir conosco, fazer parte deste crescimento também. Então eu conto contigo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificação. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Você que é inscrito, você que acabou de chegar, sejam muito bem-vindos. E vamos sem mais enrolação à palavra de hoje. João capítulo 6, versículos do 5 em diante. Amém? Vamos orar ao Senhor para que Ele venha derramar do alto sobre nossas vidas a sabedoria, através da sua palavra, nos orientar e nos ensinar a usar. Amém? Pai, graças te dou, Senhor, por este dia, pela vida dos meus irmãos que estão assistindo este vídeo comigo agora, que vão, Jesus amado, abrir o seu coração para receber a tua palavra. Te peço, Senhor, desde já que o Senhor continue guardando, protegendo suas vidas, vai ao encontro dos seus lares, Pai, toma nas tuas mãos as suas necessidades, opera segundo o teu querer e a tua vontade, Senhor, sonda, Senhor, meu Deus, o coração dos teus filhos, das tuas filhas, e realiza, Senhor Jesus, os teus desejos, Pai, consagre e abençoa os seus projetos, prospera, Senhor, multiplica, Deus, entra com providência, com provisão, com a tua proteção, com a tua graça, derramando da tua unção sobre a vida dos teus filhos. Te agradeço por cada um que hoje já está assistindo e por cada um que irá ainda assistir, receber esta mensagem dos céus. Fala conosco, Pai, derrama do alto sobre nós a unção do teu Espírito Santo e ministra em nossos corações. Amém? João capítulo 6, verso 5 diz assim. Versículo 5 diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe:
200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, eles, e encheram 12 alcovas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Amém. Oh, glória a Deus, coisa linda do Senhor. Olha Deus vindo falar aos nossos corações nesta manhã. E o Senhor me despertou, me chamou a atenção, me levou a focar em 2 pontos aqui. Primeiramente, quando Jesus contempla ali a multidão e interroga seus discípulos sobre o que fazer, e a palavra mesmo nos diz que ele mesmo já sabia o que havia de fazer, apenas queria ver o que os seus discípulos diriam. O Senhor Jesus, ele tinha este lado de mexer na fé, de tentar despertar em seus discípulos, tirar para fora, extrair o melhor, extrair a fé. Com isso nós vemos que em outras passagens nós vimos o Senhor dizendo que quando nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, poderemos fazer obras enormes, transportar os montes apenas pela ordenação de voz. Nós vemos ainda o Senhor dizendo a Pedro, quando ele vacila e após dar um passo ali sobre as águas, ele começa a afundar, o Senhor diz para ele: tendes pouca fé, porque duvidaste. Em todo tempo nós vemos que o Senhor, ele quer despertar nos discípulos algo. E o interessante é que o despertar, ele significa acordar algo que está adormecido. Então esta fé, ela está dentro de nós. Eu entendo e te convido a meditar, a refletir. Esta fé está dentro de nós, já estava lá dentro dos discípulos. Quando ele faz essas interrogações, quando ele faz essas pegadinhas, querendo ver, a palavra do Senhor diz aqui, no versículo 6, mas isso dizia para experimentar. Ele sabendo que ele multiplicaria, que ele saciaria a fome do seu povo. A palavra do Senhor diz que ele não nos despede de mãos vazias. Ele já sabia o que iria fazer. E nesta manhã eu quero te dizer que não é diferente na sua vida. Às vezes você tem se questionado: mas Senhor, por que o Senhor tem permitido essa situação? E eu quero te dizer que é exatamente para experimentar até onde você usará a tua fé. Para experimentar a forma que nós encontramos em cada situação. Eu dizia aqui que para o Senhor há um propósito para todas as coisas. Isso quem diz não sou eu, é a própria palavra do Senhor. E há um propósito para determinadas situações em nossa vida, para que dentro delas nós possamos aprender a usar esta fé. Eu vejo que a fé que estava dentro dos discípulos, o Senhor queria de todas as maneiras fazer com que eles tomassem posse e usassem esta fé. Quando eu vejo Deus dizendo, o próprio Deus dizendo, na figura de nosso Senhor Jesus, que se nós soubéssemos o quanto a nossa fé é poderosa, nós ordenaríamos que um monte se transportasse de um lado para o outro. Eu vejo aqui, dentro deste versículo, o entendimento que, se o Senhor me pede, me diz assim: Ana, a tua fé é capaz de transportar esta pena de um lado para o outro. Uma pena, vamos pegar uma peninha de um pássaro qualquer e colocar aqui algo bem leve, bem sutil. E se o Senhor dissesse para mim: Ana, a tua fé é capaz de apenas com a tua fé você dizer para esta pena, passa daqui, da esquerda para cá, à direita, eu não creio que aconteceria. O homem natural falando em mim. Mas o Senhor, ele não usa uma pena como exemplo, ele usa um monte, uma montanha, que é para já nos mostrar quão infinitamente maior do que nós usamos é a fé que há dentro de nós. Já nasceu conosco, porque o Senhor diz assim: eis que eu te conheço desde o ventre da tua mãe.
Então, dentro do ventre da nossa mãe, já havia em nós o necessário para nos momentos de dificuldade, de tribulação, de dúvida, de qualquer situação. Buscar esta fé, usar esta fé, a fé racional. Porque o racional do homem vai contra. Como eu disse, eu diria, não, jamais tenho condições de fazer com que esta pena passe de um lado para o outro. Racional do homem. Mas a fé racional vai me fazer entender que não. Segundo Deus, a minha fé é muito além do que transportar essa pena. Minha fé transporta um monte. Então, este teste que o Senhor fazia aqui, isso ele dizia para o experimentar. E aí nós vemos a diferença entre o pensamento dos discípulos. Todos andavam com o Senhor, todos viviam o ministério de Cristo, todos conheciam a forma do Senhor de trabalhar e de operar e já tinham visto manifestações do seu poder. Mas cada um usa a tua fé de uma forma. Cada um enxerga a situação de uma maneira diferente. Por isso que às vezes não adianta eu chegar para você e dizer para você, após você me dizer, olha, bispo, a minha situação hoje se encontra assim, 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 assim. Eu terei uma visão de como eu, natural, terei uma visão de como proceder dentro daquilo que você vai me passar. E um outro pastor terá uma outra visão. E você terá uma outra visão. Porque cada um de nós tem uma forma de exercitar a fé. Mas olha a palavra, precisamos exercitar esta fé. Independente da forma que o Senhor nos dê. A cada um o seu jeito, a cada um o seu modo. Mas é necessário exercitá-la. Aqui nós vemos que Filipe diz assim para ele, aonde que nós vamos comprar esse mundo de pão para matar a fome desse povo todo? Você vê que ele já coloca o empecilho. Sabe aquele tipo de fé? Aquele tipo de irmão, aquele tipo de pessoa que antes que o problema se instale, ele já contempla que não tem solução. Ele já de antemão diz, não, esquece isso aí, não tem jeito, não vai dar certo, não tem como. Nós vemos que ele já diz aqui, Filipe, onde nós compraremos tanto pão para esses homens comer? Ele olha para aquela multidão e o que ele contempla? É aquela fé, aquela pessoa que foca no tamanho da dificuldade. Neste momento, Filipe esquece quem é que está dizendo para ele sobre a questão do pão. Que este é o homem que cura, que ressuscita mortos, que transforma a água em vinho. Ele não enxerga isso no momento. O foco dele é a multidão de pessoas. Que é muito difícil alimentar uma multidão de pessoas. Nós precisamos sim identificarmos essa fé em nós, aprender a trabalhar com ela de maneira diferente, mudar o nosso foco, mudar a nossa maneira de enxergar. Você está enxergando apenas o problema, mude a sua maneira de enxergar, pisca, sabe? Clama ao Senhor, Pai, tira as escamas aqui. Não quero enxergar como Filipe, eu quero enxergar diferente. Eu não quero ficar com meus olhos focados no tamanho da multidão. Eu quero lembrar de olhar para Ti. Nós temos um programa aqui, que é o nome, é baseado no Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Nós proclamamos isso. O salmista, quando escreveu, porque ainda Jesus não havia estado na terra. Nós hoje, porque Jesus já está no céu novamente. Mas os discípulos estavam com ele ao lado. Precisava nem levar os olhos para o monte para entender de onde viria a multiplicação naquele dia. De onde viria o socorro naquele dia. O socorro estava ali do lado. Mas a sua fé, naquele momento, não os permitiu enxergar. Não permitiu que Filipe assim enxergasse. Lembra quando o Senhor Jesus, após ter ascendido aos céus, voltou após ter ressuscitado, quando ele vai ali a caminho de Emaús, encontra com os discípulos e caminha por um tempo com eles e eles não conseguem enxergar quem era que estava ali? Às vezes nós precisamos ver a forma que estamos enxergando. Qual a forma que você tem enxergado o seu problema? De uma forma que eles são tão grandes, que você está tão focada, olhando para eles, para o tamanho, para a quantidade, e tem esquecido de olhar para o autor e consumador da tua fé, que tem em suas mãos a chave para resolver qualquer situação que você esteja enfrentando. E aí nós vamos adiante e nós encontramos Filipe mais ainda fixando, sabe? Aquela pessoa que não basta para ela dizer que é difícil, ela quer reforçar, ela quer afirmar a sua tese, ela quer provar o tamanho do problema. Uma coisa que a gente já não sabe, né? O problema que está passando. Mas tem pessoas que é assim, que você quando está tentando ali, sabe, ter uma luz, está tentando pensar, talvez, e se eu fizesse assim? E ela vem, não, isso não vai dar certo. Isso não tem como dar certo. Veja Felipe responde de novo.
200 dinheiros de pão não bastaria para que cada um deles comesse um pouquinho. Ele diz que a multidão é muito grande, que quando eles tirariam pão para alimentar tanta gente. Mas, pensando que talvez surgisse ali algumas moedinhas, nós sabemos que Judas era o tesoureiro, né, entre os discípulos, e que sim, eles recolhiam, aceitavam ofertas por onde passavam daqueles que queriam abençoar o ministério de Nosso Senhor na terra. Então, eu creio que talvez ele imaginando, deve ter um pouquinho de dinheiro ali na bolsa, esse povo vai inventar de querer comprar pão com esse dinheiro, mas nem 200 dinheiro de pão. Mas vamos colocar aí que fosse 200 mil reais. Mas nem 200 mil reais de pão conseguiria comprar pão para matar a fome de tanta gente, para cada um comesse um pouquinho. Sabe, aquela pessoa que te puxa para baixo, irmão, que te puxa para baixo. Quando você está tentando buscar uma solução, a pessoa te pega assim pelos dois pés, assim, se arrastando de volta. Te afasta, viu, de pessoas assim. E se você tem essa forma de enxergar os problemas, de enxergar as coisas, às vezes a pessoa está tentando te ajudar e vem aquele negócio, e quando vem você já começa a ver mais problema ainda. Quando o Senhor começa, através do Espírito Santo de Deus, ministrar no seu coração, colocar na sua mente alguma saída, alguma coisa, já vem um outro lado mais forte que começa, não, isso não vai dar certo porque não tem. Repreende. Repreende em oração. Peça ao Senhor. Começa a meditar no Salmo 121. Use ele em sua vida, sabe? A palavra do Senhor, ela tem poder. Ela tem poder. Quando você começar a ter esses pensamentos, você sabe, eu elevo os meus olhos para o monte, de lá vem o meu socorro. Meu Senhor pode. Eu não consigo, eu não sei, não consigo nem imaginar de onde eu vou tirar a solução. Mas eu vou colocar nas mãos dele porque ele pode. Vai mudando tua forma de enxergar, tua forma de encarar, tua forma de declarar com os teus lábios. Ao invés de abrir a tua boca para ficar como Felipe, colocando defeito, colocando erro, colocando empecilho, colocando mais barreiras do que já tem. A vida já tem problemas, irmão, não precisa a gente ficar colocando mais. Ah, já tem. Jesus não disse? No mundo tereis aflições. E temos, viu? E temos. Cada dia de montes aparecendo sobre nossas vidas. Então, nós devemos usar os nossos lábios para olhar para esses problemas de forma diferente. Buscar dentro da palavra do Senhor sempre o entendimento de que, sim, tem aflições, mas Jesus venceu e disse que eu também posso. Usar a teu favor a palavra do Senhor. Isso é uma fé racional. Usar as ferramentas que Papai nos dá, deixou para nós, a seu favor, é usar uma fé racional. E aí nós vamos ver que André, irmão de Pedro, diz assim: olha aí uma pessoa, um dos discípulos, usando a fé que está aqui, usando a maneira de ver as coisas de uma forma diferente. A situação é a mesma, a situação não mudou, ok? Mas aí André diz assim: tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso, né? Para tanto. Sabe quando às vezes a pessoa vê e ela fica até tímida, acanhada de abrir, levantar as mãos, sabe? Quando você fica meio na dúvida, mas será? Pedro nas águas pôs o primeiro pé e estava andando, mas de repente vem a dúvida, vem, sabe? E ele afunda. Eu vejo aqui André dizendo desta maneira: ele olhou para os pães e os peixes daquele menino e veio, é aquilo que eu disse há pouco, o Espírito Santo de Deus começou a querer ministrar. André, olha aí a solução, André, olha aí, aonde virá o socorro, está aí. Mas a dúvida entra no coração, a dúvida vem, a incredulidade de que é 5 pães e 2 peixes para tanta gente, mas esse ao menos viu uma possibilidade. Ao invés de ficar dizendo, não, mas pode ter todo o dinheiro do mundo que não tem conserto, não tem jeito, ele diz, mas e se? Ele já conseguiu ir um pouco além, no entendimento de que tem pouquinho aqui, mas Jesus está aqui. Você entende, irmão? Tem um pouquinho aqui, é pouco, mas Jesus está aqui comigo. Este tem que ser o nosso entendimento. Eu não sei porque o Senhor trouxe essa palavra nesta manhã, eu não sei o que você está passando. Eu sei aonde eu preciso da multiplicação de Deus, mas eu não sei na tua vida, na tua casa. Mas eu quero nesta manhã te convidar a contemplar os teus pães e os teus peixes de uma forma diferente. Quero te convidar a olhar para eles com o olhar de André. Jesus, sabe, tímida. Senhor, veio uma coisa aqui agora no meu coração, bispo, mas eu não sei se talvez seja a solução segura. Segura aí. Porque Deus, Ele coloca em nossas vidas
Ele fala conosco. Ele disse que quando ele voltasse para o Pai não ia nos deixar órfãos, ia deixar o Espírito Santo de Deus aqui nos orientando, nos instruindo, sabe, nos auxiliando em todo o tempo. Então, nos momentos que nós estamos passando por processo, por dificuldade, precisamos de uma luz, precisamos de uma solução para algo, aquela ideinha que vem surgindo tímida lá no fundinho da sua cabeça e que você fica mais será, segura ela, tira o será, coloca Jesus na equação. Tira o se, coloca Jesus no lugar do se na tua vida. Porque o se do mundo Jesus faz ser possível. O impossível para o mundo é possível para Deus. Aprenda a entender, a ser sensível a esses pequenos momentos em que o Espírito Santo de Deus coloca dentro de você os pensamentos, a orientação, sabe? O mundo chama de ideia, eu chamo do sopro de Deus. Para o mundo são ideias. Nossa, tu tem uma ideia aqui. Bem, mas essa ideia vem de lá. De onde vem o socorro? Vem de Deus. Ele que, através do Espírito Santo, começa a nos dar direcionamento. Assunto para um outro dia, para um outro vídeo. O obedecer esta voz ou não. Se obedeceres, e serás que se ouvires e obedeceres. Ouvir, você pode até ouvir, às vezes a gente não obedece. Então, se você ficar atento, ouvir e obedecer, se cumpre na tua vida. E através de André, que vê este menino, Jesus ali, olha, eu imagino Jesus tendo falado finalmente, alguém que conseguiu enxergar além da multidão, além. Quantas as pessoas, irmãos, biblicamente e na nossa vida, se não rompemos a multidão, se não rompemos as barreiras, se não derrubamos as muralhas, nunca conseguimos enxergar o que tem do outro lado. Não podemos focar os nossos olhos, sabe? Ah, mas como que essas muralhas vão cair com o barulho de uma trombeta? Caiu. Você entende? Como pode o sol parar? Mas parou. E Felipe diz, como poderá alimentar este povo? Nem todo o dinheiro poderia fazer. E André diz, mas tem um menino aqui. Irmão, a solução na tua vida ela vem de onde você menos espera. Às vezes, olha o improvável no meio de uma multidão, uma criança com um cestinho, com 5 pães e 2 peixinhos. Você consegue imaginar? Essa criança nem apresentou seu pão e seu peixe, porque ela também não imaginava que aquilo seria resultado para nada, né? Que aquilo poderia resolver nada. Às vezes a pessoa tem ali na sua mão, mas não valoriza. Passe a valorizar. Valorize o pouco, valorize o pequeno. Não menospreze, sabe? O Senhor neste dia usou esta criança, este jovem. Porque se ali eles estavam contando na Bíblia, quando você lê a passagem completa, você vê que eles contavam mais de 5.000 homens. E André diferencia aqui um rapaz, então porque ele ainda não era adulto, era uma criança, era um jovem, que estava ali, com 5 pães e 2 peixes. Você nunca sabe quando vai ser o momento que o Senhor vai dizer, vem cá, me dá o que está aí na sua mão. Você não sabe. Não esteja de mãos vazias. Este menino não estava. Felipe, olha, além da multidão, no meio de mais de 5.000 homens, para enxergar um cesto com 5 pães e 2 peixinhos, porque 5 pães e 2 peixes numa mesa vazia, num lugar onde eu estou sozinha, eu estou aqui sozinha. Se eu pegar aqui um cesto com 5 pães e 2 peixes, você vai enxergar o que está na minha mão. Agora coloca ao meu redor aqui 10.000 pessoas, porque se tem 5.000 homens, esses homens provavelmente com suas mulheres, mais as crianças, vamos colocar aí por baixo, chutar 10.000 pessoas. Você vai enxergar meus pães e meus peixes? Tem que ter visão. Tua visão tem que ir além da multidão, como foi a visão de André. Ele precisou procurar. Com certeza ele não só bateu o olho assim, sabe, foi teleguiado. Ali tem 5 pães e 2 peixes, não. É que enquanto Felipe estava fazendo as contas mentalmente de que jamais conseguiria com dinheiro algum alimentar aquele povo, André estava procurando no meio da multidão como alimentar aquele povo. As diferenças de usar a fé, as diferenças de aplicar a sua fé, as diferenças de usar a sua visão. Sabe? Tinha um desenho, lá vem a bispa, com as coisas de 1900 e bolinha, um desenho da minha época de criança, de uns gatos que tinham superpoder. Não lembro até hoje, porque eu era muito pequena, então não lembro de dizer o porquê que aqueles gatos tinham aquele poder, isso era o planeta dos gatos. Eu sei que o poder deles era despertado quando eles falavam assim, Thundercats, me dá visão além do alcance. Um desenho infantil.
Se era através de magia, não sei, como eu disse, eu não lembro direito. Mas esta frase me dá visão além do alcance. Às vezes nós precisamos pedir para o Senhor abrir os nossos olhos espirituais para contemplar além daquilo que os nossos olhos naturais contemplam. Porque os olhos naturais de Felipe só viram uma multidão. Os olhos além do natural de André contemplaram e enxergaram 5 pães e 2 peixinhos dentro de um cesto, na mão de uma criança, numa multidão de mais de 10 mil pessoas. Você entende a diferença de ter uma visão sobrenatural, de ter uma visão espiritual em cima das situações do dia a dia, em todas as situações do dia a dia? Olhou primeiro com o teu olhar natural, busca o Senhor, abre de novo os olhos, e agora vai olhar com os olhos espirituais e contempla a diferença. Pedro e os discípulos no barco olharam com os olhos naturais, no meio da tempestade, o barco balançando, quase afundando, o vento contrário, e no meio da escuridão eles contemplaram um fantasma. Mas quando Pedro olha novamente, ele enxerga Jesus. Então, não pare na primeira vista. Olhou e está enxergando só dificuldade. Bispo, eu já olhei para todos os ângulos e não tem para onde eu sair dessa situação que eu me encontro hoje. Não tem o que fazer. Eu já olhei, você está pensando que eu já olhei para tudo. Agora fecha os teus olhos naturais. Busca o Senhor, não precisa ser agora, faça isso na sua casa. Busca o Senhor na sua intimidade. Pai, eu preciso enxergar além. Eu preciso enxergar como André enxergou aquele rapaz com um cesto com 5 pães e 2 peixinhos. Aonde está o meu cesto? Peça a Deus. Aí quando você abrir o olho novamente, com a tua fé, o Senhor vai começar a te mostrar aonde seu cesto está escondido. Aonde tem um cesto com 5 pães e 2 peixinhos. E aí você pode pensar, mas é pouco, bispo, você não tem noção do tamanho dos problemas. Não tem mesmo, mas tenho noção do tamanho do nosso Deus. Assim que André disse para Jesus, Jesus disse, traz daqui para mim, pega lá. Então eu não sei o que tem na sua mão. Eu não sei quando você fizer isso, quando você aplicar na tua vida, qual vai ser o teu cesto, o que terá lá dentro. Mas eu sei que Jesus vai te dizer assim, traga, põe em minhas mãos, me dá. Não importa um pouquinho o que é, não importa o que é, mas põe nas minhas mãos, consagre ao Senhor os teus pensamentos, os teus sonhos, os teus projetos, o teu pouco, a tua oferta da viuvinha, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O pouco para Deus, a gente cresceu ouvindo, né? Pouco para Deus é muito, e é verdade. Pouco para Deus é infinitamente muito. Jesus pega aqueles pães e peixes que me entregam em suas mãos. E o sobrenatural de Deus é que o próprio Deus não fez ali, sabe? Você fica esperando o quê? Que você precisa fazer o quê? Ai, bispo, eu não sei qual vai ser a estratégia. Presta atenção na estratégia de Jesus. Pai, graças eu te dou pelo que eu tenho. Vocês sabem que a bispa é emocionada, né? O Espírito Santo de Deus me emociona. Pai, graças eu te dou pelo que eu tenho. Você já deu graças a Deus hoje pelo que você tem? Você já agradeceu ao Senhor hoje pelo que Ele já colocou em tuas mãos, pelo que você já tem? Porque nós às vezes olhamos tanto para a multidão com aquilo que nós precisamos e esquecemos de agradecer a Deus pelo que temos. Você já agradeceu ao Senhor nesta manhã, neste dia, pelo que você tem? Não fique focado apenas no que você precisa e na multidão que te afasta do que você precisa. Dê graças ao Senhor pelo que você tem. O Senhor oferta, Deus mostra, diz a Deus. Deus para Deus. Ele podia colocar, estender as mãos e dizer multiplica. Ele mandou o mar se calar. É uma palavra só. Ele mandou o mar se calar e o mar se calou. Ele disse para Pedro, vem, e Pedro andou sobre as águas. Mas aqui ele queria nos ensinar algo além. Porque a gratidão, o poder da gratidão em nossas vidas. Pai, graças te dou. E pronto. E desceu o seu cesto, depois de apresentar ao Pai, e começou a alimentar a multidão. E as soluções começaram a surgir, multiplicar. Porque ele agradeceu ao Pai o que ele tinha nas mãos. Que no meio de toda aquela multidão surgiu uma solução.
Surgiu um pouco para ser multiplicado. A viúva não tinha nada, mas eu não tenho nada, Senhor, eu tenho um restinho de azeite. Traz vasilha, mulher. Arruma vasilha, mulher, este pouquinho teu, você não tem noção do que eu posso fazer com ele. Jesus está te dizendo, ele pode abençoar, multiplicar na tua vida o teu pouco. Consagra ao Senhor, apresenta a Deus. Nós não temos o hábito, mas precisamos ter o hábito de abençoar na nossa casa. Abençoar o alimento dentro do teu armário, alimento dentro da tua geladeira, a roupa no teu guarda-roupa, o calçado na tua sapateira. Ser grato a Deus por tudo que tem. Foi ao mercado, chegou em casa, colocou lá seus alimentos bonitinho, arrumou seu armário, sua despensa, não sei como você chama na sua região. Arrumou tudo bonitinho, agora consagra. Apresenta a Deus, Senhor, olha aqui o que eu tenho. Para que haja prosperidade no teu celeiro. Para que Deus abençoe o fruto das tuas mãos. Para que se multiplique e não falte. Consagra a Deus. Senhor, eu estou no meio dessa multidão de problemas. O Senhor colocou agora aqui em mim, eu fiz como a bispa falou, e eu estou sentindo aqui, sabe, o que me veio, Senhor, é uma ideia, mas é algo tão pequeno que eu tenho nas minhas mãos, o que surgiu aqui, o que apareceu, mas Pai, está aqui, ó. Primeiro eu coloco nas tuas mãos, para que o Senhor me auxilie, para que o Senhor me guie. E o resultado nós conhecemos. Aquele povo comeu até se fartar, porque Deus é assim. Deus é dessa maneira. Ah, se nós soubéssemos o quanto Jesus tem poder, prazer de nos abençoar. As bênçãos do Senhor sobejam, sobram. A abundância de Deus na tua vida. O Senhor diz assim, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ah, Deus não tem miséria, com Deus não tem miséria, irmão. Ele quer te abençoar de uma maneira que você não tem condições, talvez, nem de carregar sozinho. Vai ter que chamar um menino, um rapaz do cestinho, vem me ajudar, ajuda aqui a carregar, que o Senhor abençoou. Sabe os meninos da viúva? Mãe, para, acabou as vasilhas, mãe, não tem mais vasilha para pôr azeite, para. Papai encheu tudo. É desta maneira que Deus vai abençoar a tua vida, quando você começar a ousar a tua fé, a deixar de ser Felipe, olhar como André, consagrar ao Pai como Jesus, e as bênçãos do Senhor te alcançarão como alcançou este povo. Você crê desta maneira? Então use a tua fé e contemple o agir de Deus na tua vida. Amém? Você que veio até aqui, Deus abençoe grandemente, multiplique, prospere sobre a tua casa, sobre a tua vida, o teu pouco, apresenta a Deus, e a multiplicação do Senhor será sobre ti. Amém? Deus abençoe, curte, comenta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esta palavra, a esta mensagem. Falou com você, então espalhe as boas novas do Senhor. Não deixe de espalhar, não deixe de compartilhar. Faça a tua parte, seja canal de bênção, seja multiplicadora de bênção na vida das pessoas através deste canal. Amém? Deixa Deus usar a tua vida. Deus é maravilhoso, abençoador, tem nos abençoado grandemente, e eu creio que as bênçãos do Senhor te alcançarão e alcançarão a quantos o Senhor alcançar através dessa palavra. Deus abençoe grandemente o seu dia. Curve sua cabeça, receber do alto as bênçãos do nosso Pai. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a sua família. Que haja multiplicação, que haja prosperidade, que haja Deus prosperando, multiplicando e abençoando tudo aquilo que você colocar nas mãos do Senhor, hoje, agora e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida grandemente. Amém? Fica com Deus. Até a próxima semana.